E agora vamos partir para o nosso próximo assunto. Nós vamos dar início agora ao estudo dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Agora, nós vamos já partir para o estudo, não mais de teoria, né? Vamos partir para o... Claro, vai sempre ter teoria, né? Sempre vai ter teoria constitucional no meio. Sempre vai ter doutrina aqui no meio das nossas aulas. Mas nós vamos partir agora para o estudo também da literalidade da Constituição, que vai ser importante para todos nós. Tá bom? Vamos lá, falando agora de interpretação, de princípios fundamentais. Pois bem, o professor Canotilho, ele diz que os princípios fundamentais podem ser de dois tipos, tá? Primeiro, os princípios político-constitucionais. Princípios político-constitucionais. E os princípios jurídico-constitucionais. Então, são dois tipos de princípios, tá? Na verdade, aqui, ó, eu coloquei como sendo princípios fundamentais, mas é melhor eu colocar aqui, ó, dois tipos de princípios, tá? Não de princípios fundamentais, tá? O mais técnico aqui, o melhor é a gente falar assim, ó. Existem dois tipos de princípios na Constituição, tá? De um lado, os princípios político-constitucionais, de outro, os princípios jurídico-constitucionais, tá bom? Dois tipos de princípios. Esses princípios político-constitucionais aqui acima são as chamadas decisões político-fundamentais do poder constituinte originário, tá? Como princípios político-constitucionais, vejam, eles estão um pouco no campo da política. Lógico, eles são jurídicos, né? Afinal, os princípios são normas, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Mas eles estão também um pouco no campo da política. Por isso, princípios político-constitucionais. Como princípios político-constitucionais, nós vamos dizer que são aqui, ó, os princípios fundamentais. Aqui sim, ó, princípios fundamentais. Então, todo o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição, todos eles se enquadram aqui como princípios político-constitucionais. E os princípios jurídico-constitucionais são outros, que estão espalhados pelo texto. Espalhados pelo texto constitucional. Como exemplo aqui, ó. Exemplo. Ampla defesa, contraditório, né? A vedação às provas ilícitas, juiz natural, princípio da legalidade. Nós vamos estudar tudo isso aqui ao longo do nosso curso, tá? Esses aí são princípios jurídico-constitucionais, tá? Falando agora, meus amigos, a respeito da distinção entre princípios de um lado e regras de outro. Isso aqui é uma discussão grande na doutrina, tá? Uma discussão grande. Não vamos entrar nessas discussões para concurso de tribunais, tá? Mas apenas explicando aqui para vocês o seguinte, que existem dois tipos de normas jurídicas. Eu tenho, primeiro tipo de norma, os princípios, e segundo tipo, as regras, tá? Então, regras e princípios são espécie de normas jurídicas. Há algum tempo atrás, não se considerava que os princípios fossem normas jurídicas, né? Olhava para os princípios e falava assim, o princípio é um vetor de interpretação da Constituição, é um vetor de interpretação das leis. Não é só isso, tá? Hoje, né, no atual momento do constitucionalismo, já se considera que os princípios são, sim, verdadeiras normas jurídicas. Qual a diferença deles, então, para as regras? As regras, meus amigos, são mais concretas. São mais concretas. Os princípios são mais abstratos do que as regras. Vejam, as regras, elas só admitem o cumprimento total ou descumprimento total.
certo? Então, elas não admitem um descumprimento parcial de uma regra. Não, é um cumprimento total ou descumprimento total. Os princípios não. Existem diferentes níveis de aplicação de um princípio, né? Diferentes graus de aplicação de um princípio. Se eu tenho um conflito entre regras, esse conflito entre regras é solucionado, o conflito entre regras é solucionado pela lógica do tudo ou nada. Do tudo ou nada. Ou se aplica uma regra ou se aplica outra, né? O conflito entre regras é solucionado pela lógica do tudo ou nada. Já o conflito entre princípios, não. O conflito entre princípios é solucionado por um juízo de ponderação. Juízo de ponderação. É solucionado aplicando-se aquele critério, aquele princípio da harmonização, né? Tudo ou nada para solucionar conflito entre regras. Juízo de ponderação para solucionar conflito entre princípios, tá? Juízo de ponderação, você vai buscar harmonizar os princípios em jogo. Então vejam, eu não posso dizer que um princípio ele vai ser sempre superior a outro. Não existe isso. No caso dos direitos fundamentais, um direito fundamental ele não é superior a outro direito fundamental. Eu só posso fazer essa análise num caso concreto. Em abstrato, eu não tenho como dizer que um princípio vai ser superior ao outro, né? Eu não tenho como dizer que a liberdade de expressão vai ser sempre superior ao direito à privacidade. Não dá para dizer isso. Eu só consigo examinar um conflito entre direito à privacidade e liberdade de expressão no caso concreto, né? E aí, no caso concreto, é que eu vou dizer qual prevalece. Tudo bem? Joia. Já sabemos a diferença entre princípios e regras, agora vamos falar dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, já falamos aqui em cima, eles são princípios político-constitucionais, né? Esses princípios fundamentais, eles são de diferentes tipos. Nós temos aqui, ó, primeiro, o artigo 1º da Constituição, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos da República Federativa. Se eu falo agora do artigo 2º, também é um princípio fundamental. É o princípio da separação de poderes. O artigo 3º também é um princípio fundamental. Trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E tem o artigo 4º, que trata dos princípios das relações internacionais. Princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Olha só, meus amigos, esses todos aqui são princípios fundamentais. E aí você tem que ter muito cuidado na prova, tá? Então, aqui, ó, fundamentos são princípios fundamentais, separação de poderes são princípios fundamentais, objetivos fundamentais, princípios das relações internacionais. Por que eu te recomendo muito cuidado aqui? Porque, vejam só, se aparece na prova assim, ó, a soberania é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Eu sei que muitos de vocês talvez já saibam disso, né? Muitos talvez ainda não. Mas a soberania, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela, mas a soberania é um fundamento da República. A soberania aparece no artigo 1º da Constituição. A soberania aparece no artigo 1º. E você já sabe, opa, soberania eu já sei que é fundamento. Sim, soberania é fundamento. Mas todos os fundamentos são princípios fundamentais, certo? Então você tem que ficar ligado com a pegadinha, né? Se aparecer a soberania é um princípio fundamental, você marca certa, porque a soberania é um fundamento e todos os fundamentos são princípios fundamentais. Da mesmo modo, eu tenho lá, um dos objetivos fundamentais da República é
construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é um objetivo fundamental. Se aparecer na prova, construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental, você marca certo. Agora, se aparecer, construir uma sociedade livre, justa e solidária é um princípio fundamental, aí você fica na dúvida, mas também marca certa. Porque todos os objetivos fundamentais são princípios fundamentais também, tá? Vejam, fundamentos, objetivos fundamentais, separação de poderes e princípios das relações internacionais são espécie do gênero princípios fundamentais. Muito cuidado com isso na prova, tá? Essas questões que fazem isso, elas costumam ser difíceis e muita gente costuma errar. Você não vai errar, porque você está acompanhando essa aula aqui, tá bom? Vamos seguindo em frente. Agora vamos detalhar os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? Então eu tenho aqui, ó, fundamentos, está logo no artigo 1º da Constituição. Tá aqui, ó. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aí vem, aí tem um macete aqui que esse daqui sabe, todo mundo já sabe isso aqui, pode ser que você não saiba porque você nunca estudou direito constitucional, se você já estudou, você sabe disso aqui, ó, o sóci de vápulo. Sóci de vápulo são os fundamentos. Por que o sóci de vápulo? Tá aqui, ó. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então esses aqui são os fundamentos. E só para reforçar ainda mais o que eu já tinha dito, os fundamentos são princípios fundamentais, não é? Joia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas. Primeiro, soberania. O que significa soberania? É importante que você saiba que a soberania é um atributo da República Federativa do Brasil, do todo. É um atributo do Estado brasileiro. A União, ela não tem soberania. A União é um ente federativo dotado de autonomia política. Não tem soberania. Muita gente confunde isso. Por quê? Porque a União, ela representa a República Federativa do Brasil no plano internacional. É a União que tem competência para manter relações com estados estrangeiros, com organizações internacionais, né? Então é a União que representa a República Federativa do Brasil no plano internacional. Mas União, ela possui tão somente autonomia política. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, tá? Nos últimos tempos tem sido cobradas algumas questões mais difíceis em prova envolvendo soberania, principalmente questões do CESP, tá? Outras bancas também cobram isso, mas principalmente o CESP tem avançado em discussões doutrinárias mais interessantes a respeito da soberania, tá? Afinal de contas, o que é a soberania? O que significa dizer que o Brasil é um Estado soberano? Significa dizer o seguinte, que o Brasil, enquanto Estado soberano, não reconhece nenhum poder acima dele próprio, seja no plano internacional, seja no plano interno. Não existe nenhum poder acima do Brasil no plano internacional. Ricardo, mas será que tem algum caso em que a soberania pode ser flexibilizada, relativizada? Sim, existe. E o CESP já cobrou isso. Outras bancas podem cobrar, mas o CESP já cobrou. A soberania pode ser flexibilizada, sim. Quer ver uma coisa? Existe hoje em dia o fenômeno da integração regional. Veja o caso da União Europeia, né? Vários países se juntam em torno de um tratado internacional, em torno de acordos regionais, e abdicam de parcela da sua soberania. Veja o caso dos países da zona do euro, né? Os países abdicaram
de conduzir a sua própria política monetária e cambial em prol do governo central, em prol do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu conduz de maneira unificada a política monetária e cambial na zona do euro, né? Então vejam, há uma relativização da soberania nesse caso. Quer ver outro exemplo que também já caiu em prova do CESP? Vejam os casos de intervenção humanitária. Exemplo, o Brasil. O Brasil já houve intervenção do Brasil, já interveio, né? Interveio lá no Haiti. Intervenção humanitária, missão de paz da ONU. Por quê? Em razão de graves violações de direitos humanos. Então, em razão de graves violações de direitos humanos, já se admite a relativização também da soberania. Porque, vejam, haverá uma intervenção em outro país, né? Então são questões aí mais avançadas que já vêm sendo cobradas em prova, né? Se você vê provas do CESP, de tribunais, né? TRE Piauí, TRE Rio Grande do Sul, foram provas pesadas do ponto de vista doutrinário. E caíram temas parecidos com esse que eu estou abordando aqui, tá? Vamos lá. Agora falando da cidadania. Cidadania. O que é a cidadania? Cidadania é o pleno gozo dos direitos políticos. O que é o pleno gozo dos direitos políticos? É o direito de votar, é o direito de ser votado. E é interessante que você saiba o seguinte, que cidadania não se confunde com a nacionalidade. Eu sempre dou esse exemplo aqui. A minha menininha Sofia vai fazer 3 anos, né? Daqui a pouquinho vai fazer 3 anos. A Sofia, ela é brasileira nata. Mas ela é cidadã? Ainda não. Porque ela não pode votar. Ela não pode ser votada. Ela não está no pleno gozo dos direitos políticos. Entendido isso aí? Tranquilo? Então vejam, nem todo brasileiro é cidadão. Nem todo brasileiro é cidadão. Agora, todo cidadão necessariamente será brasileiro, né? Então, cidadania é um conceito, né, mais amplo do que o de nacionalidade, né? Vamos lá, vamos em frente. Temos aqui dignidade da pessoa humana, que é o valor central do nosso ordenamento jurídico. Daqui a pouco nós vamos falar sobre algumas jurisprudências do STF a respeito desse tema, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos falar deles daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Olha só, primeiro da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, como eu disse, é o valor fonte do nosso ordenamento jurídico. É a base do nosso ordenamento jurídico, é um grande pilar. Os direitos humanos, né, os direitos fundamentais, direitos humanos, eles estão no topo das prioridades do legislador constituinte. Tanto isso é verdade que eles aparecem logo no início da Constituição. O artigo 5º já trata dos direitos fundamentais. Eles estão localizados logo no começo da Constituição. Vejam que interessante. Se você olhar a Constituição, como ela está organizada, você tem logo nos primeiros artigos, você tem os princípios fundamentais, né? Você tem os princípios fundamentais logo no começo. E depois já começa enunciando direitos fundamentais. Então, assim, a dignidade da pessoa humana, ela é realmente muito importante. E vejam, a dignidade da pessoa humana, ela é um princípio que pode ser aplicado diretamente pelos tribunais, pelo STF. Diretamente. E isso nós vemos através dessas jurisprudências aqui, ó. Primeira das uniões homoafetivas. O STF entendeu o seguinte, que as uniões homoafetivas são consideradas entidades familiares, com base na ideia de dignidade da pessoa humana. Porque a dignidade da pessoa humana não é apenas, engloba também o direito à busca pela felicidade, o direito a ter uma vida digna, uma existência digna. Toda pessoa tem direito a ser feliz. Então o STF entende que
as uniões homoafetivas, que são uniões entre homossexuais, uniões estáveis entre homossexuais, são também protegidas pela Constituição, na condição de entidades familiares. Outro tema interessante é essa pesquisa com células tronco embrionárias, que é admitida pelo STF. O que acontece aqui, pessoal? Existe o procedimento de fertilização in vitro, né? E então são produzidos embriões no procedimento de fertilização in vitro. Esses embriões são implantados no útero da mãe, outros não, né? Nem todos são implantados no útero da mãe. Outros não são utilizados nesse procedimento. E aí eles vão ser ou descartados ou congelados. O STF admite que sejam feitas pesquisa com células tronco desses embriões. Embriões que foram produzidos em fertilização in vitro, mas que não foram usados no procedimento, ou seja, não foram implantados no útero da mãe, tá? Outro tema aqui é o exame de DNA. Segundo o STF, não é possível a submissão compulsória do pai a um exame de DNA numa ação de investigação de paternidade. Por quê? Porque isso viola a dignidade da pessoa humana do pai. Viola-se o direito à privacidade, né? Viola a intangibilidade do corpo humano. Tudo bem? Outro tema interessante é o uso de algemas. O uso de algemas que, segundo o STF, vai ser excepcional. Quando que vai ser possível usar algemas, segundo o STF? No caso de resistência à prisão, quando houver receio de fuga, ou ainda perigo à integridade física, né? Riscos à integridade física do preso ou de outras pessoas. Perigo à integridade física do preso ou de terceiros, tá? E existe até uma súmula vinculante editada sobre esse tema. Vejam aqui, ó, é a súmula vinculante número 11, que diz, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o uso de algemas é excepcional e somente será possível aqui, como eu disse, ó, em caso de resistência à prisão, de receio de fuga e de perigo à integridade física do próprio preso ou de terceiros, tá? Então, excepcional o uso de algemas, tá? O uso de algemas. Vejam que essa súmula vinculante, ela decorre mesmo do princípio da dignidade da pessoa humana, aplicação direta da dignidade da pessoa humana. E agora falando sobre o pluralismo político, que é outro fundamento da República, né? O pluralismo político, ele tem uma dupla acepção. Dupla acepção. Quais são essas duas acepções do pluralismo político? A primeira delas é o multipartidarismo. Multipartidarismo. Vejam que interessante. No Brasil, não existe um partido único, longe disso. Aqui no Brasil, a ordem constitucional brasileira tem como princípio o multipartidarismo, múltiplos partidos políticos. E aí, consequentemente, teremos múltiplas ideologias. E dentro do pluralismo político, então, está o respeito a essas múltiplas ideologias, essas maneiras de pensar distintas, né? Então, essa é a primeira acepção do pluralismo político. E a segunda é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Que é próprio de uma democracia, né? Agora, cuidado, a liberdade de expressão
ela não é absoluta. Não é absoluta. Assim como os outros direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais absolutos no nosso ordenamento jurídico. É isso que você tem que levar para a prova, tá? Por mais que existam polêmicas, né? O aluno, quando eu falo isso, não há direitos fundamentais absolutos. Tem aluno que não aceita isso, tá? Não aceita. Até não vou discordar das pessoas que não aceitam, porque fala assim, Ricardo, mas e a vedação à tortura? Tortura, Ricardo, não pode acontecer no Brasil. Eu falo, você tem razão. Tortura não pode acontecer no Brasil em hipótese alguma. É uma vedação absoluta a tortura, tá? Verdade, você tem razão. Só que, na hora da prova, você vai dizer o seguinte, não há direitos fundamentais absolutos. Você vai dizer isso na prova, tá? Não queira brigar com as bancas, tá? Até porque existem justificativas que talvez você não tenha em mente, que é o seguinte, tem gente que vai falar assim, Ricardo, a dignidade da pessoa humana é absoluta. Dignidade da pessoa humana é absoluta? Você não pode considerar dessa maneira, sabe por quê? Porque é possível, num caso concreto, ter um conflito entre a dignidade de uma pessoa e a dignidade da pessoa humana de outra pessoa. E aí, uma delas vai ter que prevalecer no caso concreto, tá? Então, não dá para dizer que nem a dignidade da pessoa humana é absoluta. E mais, a dignidade da pessoa humana também não pode ser considerada um direito. Sabe por quê? Porque a dignidade da pessoa humana seria algo acima. Dignidade da pessoa humana seria um valor. Ricardo, e agora? Como que você me explica o negócio da tortura? A Constituição veda a tortura em todos os casos. Como que você me fala, então, que a tortura... o que você tem a dizer sobre isso? É o seguinte, podemos dizer que a tortura, a vedação à tortura, é uma garantia e não propriamente um direito. Seria uma justificativa, tá? Seria uma justificativa para que você leve para a prova o seguinte, não há direitos fundamentais absolutos no nosso ordenamento jurídico, tá? Voltando aqui, a liberdade de expressão é absoluta? Não. A liberdade de expressão é relativa. Liberdade de expressão é relativa. Por quê? Porque a liberdade de expressão não admite a incitação ao racismo. A liberdade de expressão não admite os discursos de ódio. Certo? Então existe uma limitação à liberdade de expressão. Tá bom? Vamos continuar, vamos seguindo em frente. Agora vamos falar sobre forma de Estado. Forma de Estado que aparece lá no artigo 1º da Constituição. Se você for ver lá, artigo 1º, como que ele está escrito logo no início? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, né? Então, vejam, forma de Estado adotada pelo Brasil é a federação. É a forma de Estado adotada pelo Brasil. E a federação também pode ser considerada um princípio fundamental, porque está lá no artigo 1º, né? Então, forma de Estado. Quando eu falo em forma de Estado, estou falando ou de Estado unitário, ou estou falando de uma federação. A forma de Estado adotada pelo Brasil é a federação. E o que acontece numa federação? Numa federação haverá uma descentralização do poder político. Existem vários centros de poder, vejam. Aqui no Brasil nós temos vários entes federativos. União, estados, Distrito Federal e municípios. Todos esses entes federativos e dotados de autonomia política, não de soberania, né? Autonomia política. É diferente do Estado unitário. No Estado unitário, o poder político está territorialmente centralizado, né? Exemplo de Estado unitário que eu trago para vocês é Portugal. Portugal é um Estado unitário, tá? O Brasil é um Estado federal. E numa federação, o vínculo federativo é indissolúvel. Vínculo federativo é indissolúvel.
Ou seja, não há numa federação o direito de secessão. Não há direito de secessão. O que é o direito de secessão, Ricardo? Imagina que São Paulo queira declarar a sua independência do Brasil. Isso é possível? Não. E se São Paulo fizer isso, será cabível a intervenção federal para manter a integridade nacional. Está lá no artigo 34, inciso 1. É cabível a intervenção federal, intervenção da União nos estados, para manter a integridade nacional. Por quê? Vai ser uma forma de se proteger o pacto federativo. Numa federação, os entes federativos eles não podem declarar a sua independência. Eles não têm direito de secessão de maneira nenhuma, tá? Continuando. Forma de governo. Quando eu falo em forma de governo, estou me referindo ou à república ou à monarquia. Vou colocar a monarquia aqui em cima. Monarquia ou república. Forma de governo diz respeito à relação que se estabelece entre governantes e governados. O Brasil adota o que como forma de governo? A república. O Brasil adota a república. Isso aqui também aparece lá no artigo 1º, né? Que o Brasil adota a república. O que nós temos de característica numa república? Na república nós temos um mandato eletivo, um mandato que é temporário, e nós temos a possibilidade de responsabilização pessoal do governante. O que já não existe numa monarquia. Se você olhar a Constituição de 1824, né? Constituição brasileira de 1824, lá foi uma Constituição outorgada, né? Como nós já estudamos em aula passada, é uma Constituição outorgada por Dom Pedro I, e lá tinha a figura do imperador, né? E na Constituição de 1824 falava-se em inviolabilidade do imperador. O imperador é inviolável. Ou seja, ele não está sujeito a uma responsabilização pelos atos que pratica. Diferente de uma república. Na república, há a responsabilização pessoal do governante. Tá bom? Forma de governo adotada no Brasil, república. E ainda podemos falar aqui em regime político. O artigo 1º, parágrafo único, nos dá uma pista boa, né? E também o caput fala, o Brasil vive um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. E que tipo de democracia o Brasil adota? Que tipo de democracia? O Brasil adota a democracia semi-direta. Por quê? Porque se você olhar o artigo 1º, parágrafo único, vai estar escrito lá, vem aqui comigo, olha, que todo o poder emana do povo. Olha, isso aqui é importante, ó. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Olha que interessante aqui. O poder político, ele é exercido por meio dos representantes do povo ou diretamente pelo povo. Então, o exercício do poder político se dá tanto diretamente quanto indiretamente por meio dos representantes. Por isso é que se fala em democracia semidireta. Porque existe a possibilidade do poder político ser exercido diretamente pelo povo nos termos da Constituição. O que significa aqui nos termos da Constituição? A Constituição prevê formas de exercício do poder político diretamente pelo povo. Que formas são essas? O plebiscito, o referendo
e a iniciativa popular de leis. Iniciativa popular. Tá? O plebiscito, ele é prévio a um ato legislativo ou administrativo. O referendo é posterior. Para você não esquecer, pensa assim, ó, referendar significa confirmar, né? Então, se é confirmar, é depois. Então, o referendo é posterior a um ato legislativo ou administrativo. O plebiscito é prévio ao ato legislativo ou administrativo. Tá? E existe a possibilidade de iniciativa popular de leis. Existem ainda outros instrumentos que são próprios do exercício do poder diretamente pelo povo. São instrumentos próprios de uma democracia semidireta. Né? Aponto para vocês aqui a ação popular, que é uma forma de atuação do cidadão, controle popular da administração pública, né? Ação popular. Isso aí se estuda lá na parte de direitos fundamentais. E também o orçamento participativo, que é a possibilidade dos cidadãos contribuírem para elaborar o orçamento, né, de um ente federativo. Tá bom? Seguindo em frente, meus amigos. Vamos falar aqui sobre o princípio da separação de poderes, que aparece lá no artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º nos diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, que o poder político, embora exista essa ideia de 3 poderes, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, embora exista essa ideia, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte, que o poder político, ele é uno. O poder político, ele é uno. Ele é indivisível. Apesar de nós sempre falarmos em 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? O poder político é uno, ele é indivisível. O que existem, na verdade, são funções diferentes de um mesmo poder. Esse poder político, ele tem funções diferentes. Esse poder político, que é uno, que é indivisível, ele vai ter uma função administrativa, vai ter uma função legislativa, e vai ter uma função jurisdicional. Então são 3 funções de um mesmo poder, que é o poder político uno e indivisível. E aí, meus amigos, nós precisamos saber que no Brasil, a separação de poderes, o sistema de separação de poderes, ele não é rígido. O sistema de separação de poderes adotado pelo Brasil é um sistema flexível. A separação de poderes é flexível. O que isso significa? Significa o seguinte, que cada poder exerce sua função típica, mas também exerce funções atípicas. Então vamos anotar isso. Separação de poderes é flexível. Por quê? Porque os poderes exercem funções típicas e atípicas. Vamos entender melhor isso aqui. Peguemos aí o poder legislativo. Qual é a função típica do legislativo? O legislativo, ele tem a função típica de legislar, né? Porém, o poder legislativo, ele também vai exercer a função administrativa? Vai. Quando? Quando ele realiza um concurso público para seus servidores, quando ele faz um contrato, celebra um contrato, faz uma licitação, ele está exercendo função administrativa. E mais, o poder legislativo também exerce função jurisdicional? Sim, exerce.
quando o Senado Federal, por exemplo, julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Vejam, é o legislativo exercendo sua função jurisdicional. A função típica do legislativo é a função de legislar, mas ele também exerce as funções atípicas de administrar e julgar. Peguemos agora o judiciário. Função típica do judiciário é a função jurisdicional. Mas o judiciário também exerce função administrativa, quando faz uma contratação, a licitação, quando faz um concurso. E exerce ainda a função legislativa. O judiciário tem a função atípica legislativa. Quando? Quando seus tribunais editam regimentos internos. Os regimentos internos dos tribunais são normas primárias e representam o exercício da função legislativa pelo judiciário. E o executivo? O executivo tem como função típica a função administrativa. Mas ele legisla também? Legisla, função atípica de legislar, quando o presidente edita medidas provisórias, quando o presidente edita leis delegadas. E agora vem um tópico aqui legal. Poder executivo exerce função jurisdicional? Sim ou não? Não. O entendimento que se tem é que não. Então vamos colocar isso aqui para você, ó, um asterisco aqui. Poder executivo não exerce função jurisdicional. Ricardo, mas eu sei que, por exemplo, o poder executivo, ele decide uns processos administrativos disciplinares, não é? Ele decide processos administrativos disciplinares. Mas isso não é exercício da função jurisdicional. Sabe por quê? Porque isso não significa decidir com definitividade. Não é decidir com definitividade. Quando o Poder Executivo decide um processo administrativo, ele não está decidindo com definitividade, porque é possível levar o caso ao Poder Judiciário. Tendo em vista o que diz o artigo 5º da Constituição, que prevê: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o Poder Executivo não decide um caso com definitividade. Sempre será possível recorrer ao Judiciário, tá? Então, o Poder Executivo não exerce função jurisdicional. Quando ele decide um processo administrativo, ele está exercendo função administrativa. Tudo bem? Fica ligado nisso. Pois bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o que significa essa independência e essa harmonia. Primeiro, harmonia. O que significa harmonia? Significa cooperação entre os poderes. Os três poderes vão atuar em um ambiente de cooperação para que se possa alcançar os objetivos da República. Agora, independência. Será que essa independência entre os poderes ela é absoluta? Cada poder tem independência, significa que ele tem liberdade para atuar nos limites constitucionais. Agora, essa independência não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Porque ela é limitada por um sistema de freios e contrapesos. É limitada por um sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Sistema de freios e contrapesos. É que a Constituição Federal, ela prevê formas legítimas de um poder intervir no outro, intervir na atuação do outro. Vejam o caso, por exemplo, do impeachment do presidente da República. O presidente da República que comete um crime de responsabilidade, ele pode sofrer o processo de impeachment, né? Aí o poder legislativo é que conduz, né? O Senado julga o presidente da República por crime de responsabilidade.
e aí resulta na perda do cargo, na inabilitação por 8 anos. Né? Vejam, o legislativo está intervindo na atuação do executivo. Do mesmo modo, o poder judiciário, ele faz o controle da constitucionalidade das leis. O legislativo edita uma lei, aí vem o judiciário e declara que aquela lei é inconstitucional. Veja, o judiciário está atuando no domínio do legislativo. Tá? Então, a independência entre os poderes não é absoluta, mas sim limitada por um sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição. Agora, observe o seguinte. As formas de intervenção de um poder no outro são formas que estão previstas na Constituição. Na Constituição Federal. Uma Constituição estadual pode copiar essas maneiras de intervenção? Pode. Por simetria, ela pode fazer isso. Aquilo que se aplica em âmbito federal, por simetria, pode existir em âmbito estadual, até em âmbito municipal. Agora, uma Constituição estadual, ela não pode criar outras maneiras de intervenção de um poder no outro. Não pode criar maneiras de intervenção que não estejam expressas na Constituição Federal, certo? Porque, vejam, essa intervenção de um poder no outro é um tema sensível, justamente em razão da independência entre os poderes. Então, as formas legítimas de intervenção de um poder no outro são as formas previstas na Constituição Federal. Né? Vem aqui comigo, então, vejam decisões do STF a respeito disso. Né? Os mecanismos de controle recíprocos entre os poderes, previstos nas Constituições estaduais, somente se legitimam quando guardarem estreita similaridade com os previstos na Constituição Federal. Então, vejam, é a Constituição Federal que vai servir de parâmetro para a existência desse sistema de freios e contrapesos. Tá? E aqui a próxima ó, é inconstitucional. Por ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, norma que subordina acordos, convênios, contratos e atos de secretários de Estado à aprovação da Assembleia Legislativa. Isso aqui vai ser inconstitucional. Imagina só que interessante, né? Um secretário de Estado. Secretário de Estado é o que é equivalente a ministro, só que na órbita estadual. Imagina que um secretário de Estado chega e diz assim, olha, ele celebra um contrato e esse contrato tenha que ser submetido, tem que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. Isso aí é uma forma de interferência do Legislativo no Executivo. Existe regra semelhante na Constituição Federal de 88? Não. Então não pode ser criada pela Constituição do Estado. Então vai ser inconstitucional uma norma da Constituição Estadual que cria essa maneira de intervir do Legislativo no Executivo. Que maneira é essa? Subordinar a celebração de um contrato, de um convênio, à aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Isso aí é inconstitucional porque viola a separação de poderes. Tá bom? Vamos lá. Agora falando dos objetivos fundamentais. Isso aqui, o que cai em prova, é um decoreba danado, tá? Prova do CESP já cobrou um pouco além, dizendo o seguinte, ó, que os objetivos do artigo 3º não são um rol exaustivo de objetivos fundamentais. O artigo 3º, na verdade, traz um rol exemplificativo. Um rol não exaustivo de objetivos fundamentais. Porque existem outros objetivos fundamentais que estão espalhados pelo texto. Tudo bem? Joia. Então aqui, ó, constituem objetivos fundamentais. Como que você vai decorar esse negócio aqui? Vamos lá. Parece bobo, mas vai te ajudar a decorar. Você vai pensar num menininho chamado Conga, tá? Que tá estudando muito, para não errar nada no dia da prova, né? Então, Conga erra pro. Um menininho chamado Conga, que tá estudando muito para não errar nada no dia da prova. Então aqui, ó, Conga
com construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então esses aí são os objetivos fundamentais. Você vai ter que ler, vai ter que memorizar, não tem jeito. Saiba que é um rol exemplificativo, não exaustivo. E ainda tenha em mente que essas aqui são normas de natureza programática. Normas programáticas. Por que uma norma programática, o artigo 3º? Porque ele traz uma diretriz para a atuação do Estado, né? Veja, ele está trazendo um norte, um guia para a atuação do Estado. Ó, Estado brasileiro, você tem que buscar construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tem que buscar a erradicação da pobreza, erradicação da marginalização, né? Isso você tem que fazer, tá bom? Objetivos fundamentais. E agora os princípios das relações internacionais. Princípios das relações internacionais. Então, artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. Pode ser flexibilizada em algum caso a independência nacional, a soberania pode ser flexibilizada? Pode, é aquele caso lá da intervenção humanitária que eu comentei, né? Então, em razão de graves violações de direitos humanos, admite-se a relativização da soberania e, portanto, da independência nacional, né? A independência, ela está muito ligada à ideia de soberania, percebe? Né? O que mais? Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação dos povos? É o direito que cada povo tem de conduzir os seus próprios destinos, né? O seu próprio destino. Isso é a autodeterminação dos povos. Então, o Brasil respeita a autodeterminação dos povos. O que mais? Não intervenção. Igualdade entre os estados. Essa igualdade aqui é apenas uma igualdade de direito. Igualdade de direito. Afinal, sabe-se que há alguns estados que têm uma economia muito mais forte que outros. Não pode querer comparar, por exemplo, os Estados Unidos com o Paraguai, né? Então, aqui nós estamos falando de uma igualdade de direito. Essa igualdade de direito que decorre da soberania, né? Decorre da soberania de cada estado. Os estados são soberanos no plano internacional, tá? O que mais? A defesa da paz. Defesa da paz. Que eu poderia comentar sobre a defesa da paz, né? Que o direito à paz, para o professor Paulo Bonavides, né? Direito à paz, ele é um direito de quinta geração. Direito de quinta geração para o professor Paulo Bonavides. Já caiu isso aqui em prova? Já, raro de cair, tá? Mas já vi aparecer. Então, o direito à paz é um direito de quinta geração para o professor Paulo Bonavides. E do direito à paz decorre, por exemplo, a vedação, o repúdio ao terrorismo, né? O terrorismo, a guerra, os conflitos armados são incompatíveis com o direito à paz, né? São incompatíveis com o que o professor Paulo Bonavides chama de sociedade aberta do futuro, tá? Então aqui, ó, é por isso que se busca a solução pacífica dos conflitos. Vejam, há uma opção do Brasil por ser um país pacifista. Vejam, o Brasil não opta pela guerra como uma forma de solução de conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Asilo político, que é matéria típica aí, ó, que é relacionada à nacionalidade, né? O que é o asilo político?
o asilo político ele vai ser uma proteção concedida àqueles que estão sendo perseguidos politicamente, né? Então, o asilo político é concedido em caso de perseguição política. Em caso de perseguição política sofrida por um indivíduo, né? E a concessão de asilo político é um ato discricionário do Estado. É um ato de manifestação da soberania. O Estado vai decidir se concede ou não o status de asilo político. Portanto, não posso dizer que existe um direito subjetivo a ter esse status, né? Se você pedir a proteção, você é obrigado a receber. Não. É um ato discricionário do Estado conceder ou não o status de asilo político. E para finalizar o estudo dos princípios das relações internacionais, nós temos aqui o parágrafo único. Cuidado, que tem uma pegadinha difícil aqui, que é a seguinte, olha. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. América Latina. Não o que costuma aparecer na prova? A pegadinha. As bancas gostam de colocar América do Sul. Aí o aluno erra, né? Não é América do Sul, é América Latina. Né? A América Latina é o todo. É o todo. Toda a América Latina. Então, o Brasil vai buscar a integração econômica, cultural, política, social, no âmbito da América Latina. Tudo bem? Vamos lá, agora trazendo para vocês algumas questões de prova. Prova do TRE Piauí 2016. Em decorrência do pluralismo político, é dever de todo cidadão tolerar as diferentes ideologias político-partidárias, ainda que na manifestação dessas ideologias haja conteúdo de discriminação racial. Opa, esse finalzinho ficou errado, né? Ficou errado. Porque, tudo bem, pluralismo político tem a ver com tolerar as diferentes ideologias. Agora, discriminação racial extrapola a liberdade de expressão. Então, errado. Próxima. Na hipótese de conflito entre regras, tem-se a ponderação das regras colidentes. Questão errada, meus amigos. Há conflito entre princípios é que se resolve por um juízo de ponderação. O conflito entre regras é solucionado pela lógica do tudo ou nada. Mais uma. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Certo ou errada? Meus amigos, a questão aqui está correta, é isso mesmo. Todos esses aqui estão lá no artigo 4º da Constituição. São princípios fundamentais? São, que regem as relações internacionais. Lembrando que princípios fundamentais eles vão do artigo 1º até o artigo 4º. Então aqui os fundamentos, né? Falei isso, vou repetir mais uma vez. Os fundamentos, a separação de poderes, os objetivos fundamentais e os princípios das relações internacionais são espécie do gênero princípios fundamentais, tá bom? Mais uma. O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Errado. Por quê? Porque o STF entende que as uniões homoafetivas são entidades familiares e, portanto, gozam da proteção estatal. Ao dispor sobre princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição prevê expressamente como fundamento, é para marcar né? Um fundamento, 2, objetivo, e 3, princípio das relações internacionais. Vamos lá, então. 1, fundamento. A soberania, tá certo? Quando fala em fundamento, você vai lembrar do Sócio de Váplo. Então, aqui tá certo, a soberania, eu vou marcando de azul quando tiver certo, tá?
Então aqui, ó, soberania. Ok, é fundamento. Objetivo, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Opa! Igualitária não. Livre, justa e solidária. Ficou errado. E 3, princípio de relações internacionais da República, a solução dos conflitos pela arbitragem. Não, de jeito nenhum, arbitragem não. A solução pacífica dos conflitos. Letra B. Fundamento, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, ok, né? Esse daqui tá certo. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Objetivo, a garantia do desenvolvimento nacional, ok, também. Ok. E princípio de relações internacionais, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Também, correta a letra B, é isso mesmo. Sobre os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, tem um detalhezinho que eu gostaria de comentar com vocês, que eu já vi aparecer em prova também. Valores sociais do trabalho. Quando a Constituição fala isso, será que ela está se referindo apenas ao trabalho remunerado? Quando eu falo valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, será que a Constituição está se referindo só ao trabalho remunerado? Não. Também ela está se referindo ao trabalho não remunerado. Ok? Vamos lá. C. Fundamento, a cidadania. Ok, essa daqui tá correta aqui. Objetivo, a promoção de formas alternativas de geração de energia. Isso aqui tá errado, né? O 2 aqui ficou errado. Isso aqui não é objetivo. E o 3 está certo. D, fundamento, a dignidade da pessoa humana, ok. Objetivo, proteção da infância e da juventude. Errado. Isso não é objetivo. E princípios das relações internacionais, concessão de asilo político, ok. Letra E, fundamento, parlamentarismo, não aparece aqui, né? Vejam, o Brasil adota como sistema de governo o presidencialismo. Cuidado aí também para não confundir, né? Nós temos forma de Estado, é o Estado unitário ou a federação. Forma de governo, a república ou a monarquia. E sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. O Brasil adota como sistema de governo o presidencialismo. Não é fundamento, então é errada. 2. Objetivo, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Errada, é solidária. E princípio de relações internacionais da República, a defesa da paz. Isso aqui tá ok, tá? Então, gabarito, letra B. Meus amigos, então vamos encerrando aí o tema princípios fundamentais.